Monitoramento hoje. Eu quero falar um pouquinho sobre a revisão de parcerias, né? De como que elas podem auxiliar a enfrentar a crise, né? Nesse momento tão delicado pelo que estamos passando. Tá bom? Então, mais uma vez aí, obrigado. Michel está no monitoramento. Vamos lá, pessoal. Bom dia a todos. Bom, nesse momento aí de inúmeras incertezas, né, de coisas e notícias que estão acontecendo diariamente aí sobre o Covid, né, 19, nessa pandemia aí que nos atinge agora. Mais importante, nós nos mantermos ativos, pessoal. Nós temos que manter atuantes aí. Então, mais do que nunca, agora é o momento de termos criatividade. Tá? Criatividade de repensar em tudo aquilo que nós fazíamos nas nossas rotinas, da forma como trabalhávamos antes desse cenário e de como vamos atuar daqui para frente. Tá? Então, atrelado ao tema de hoje, tá? De como que a gente pode rever todas as nossas parcerias aí no dia a dia, de realmente estreitar relacionamentos com aquelas pessoas, aqueles fornecedores, tá? Aqueles parceiros comerciais que fazem parte do nosso dia a dia, é extremamente importante que a gente tenha mais do que nunca bom senso, tá bom? Pegando até uma carona em um dos treinamentos do que foi realizado aí nessa série de treinamentos que a gente vem apresentando para a rede, né, para os colaboradores, inclusive aí os convidados, pessoal das redes de franquias, pessoal que estão nos assistindo nesse momento agora. Na sexta-feira nós fizemos um treinamento, o Michel fez um treinamento focado aí de como vender para quem está comprando, tá? E nesse treinamento foi falado sobre a questão de como é que a gente tem que se postar mediante esse relacionamento, tá? Que a gente tem que aproveitar esse momento agora e fazer uma renegociação muito assertiva com os nossos fornecedores, tá? É um momento que a gente tem que cada vez mais pleitear o prolongamento, tá? Esticar os planos, né, de pagamentos junto aos nossos parceiros, aos nossos fornecedores, porque nós estamos com essas demandas, com essas solicitações dos nossos clientes, tá? Então, é um momento de ajuda mútua, tá bom? É extremamente importante este momento, uma revisão, cada um de nós, seja gestor, franqueado, ou mesmo você colaborador que também está assistindo agora, que você faça aí uma reflexão, uma revisão para checar, para verificar aonde você pode fazer a redução de custos, tá bom, pessoal? E ainda mais, neste momento, a principal mensagem que eu trago para todos que estão participando é: vamos encurtar caminhos, tá? Nós, acima de tudo, nós temos que utilizar da força da nossa rede, tá? Nós temos que utilizar do benefício de estarmos numa rede de franquias e aprender com as ações que cada um de nós está fazendo agora, tá? Nós temos que ter atitude nesse momento, tá? E aprender com a Alpha Graphics, tá? Aprender compartilhando e nos unindo agora em cada uma das ações que estamos fazendo de forma individual, tá bom? E quando eu falo aprender com a Alpha Graphics, pessoal, mais assertivo nesse momento é a gente utilizar de forma quase que obrigatória o nosso canal de compras. E qual que é o nosso canal de compras, pessoal? Aquele que a gente já costuma utilizar, mas agora eu peço que a gente faça uma intensificação na utilização desse comitê, desse grupo que é utilizado dentro da Alpha Graphics, que é o comitê de compras, pessoal. O comitê de compras ele é formado hoje pelos
compradores, pelos responsáveis aí pelo trato com os fornecedores de papel, de insumos, né, diretos aí na linha de produção, mas também por aqueles franqueados e gestores. Então nós temos aí quase 50 pessoas que participam desse comitê de compras. E por que eu trago isso aqui? Porque é extremamente importante a gente compartilhar tudo aquilo que está sendo feito nesse momento agora. Uma das ações de boas práticas, que inclusive eu conversei muito com os franqueados nos últimos dias, aí, com os gestores e franqueados, é que a gente reveja a questão, por exemplo, de estoques que existem em cada uma das unidades. Tá? As demandas, os volumes, eles estão passando sim por um momento de redução. Então, quando a gente pensa no estoque individual que cada unidade tem aí, se você, por exemplo, tem uma solicitação, uma demanda para execução de um material e você tem ali, por acaso, uma solicitação para entregar um material com uma determinada gramatura, verifique, pessoal, a questão do seu estoque, porque é muito importante que nós não tenhamos aqui um estoque muito grande de papéis. Óbvio que isso não é de papéis, de insumos, de tinta, enfim, em geral. É óbvio que isso, naturalmente, tem uma diferença entre as unidades de maior porte, né, e unidades menores, tá? Mas onde eu quero chegar com isso, pessoal? Se você tem uma demanda para um material em determinada gramatura e você, por exemplo, está com um estoque baixo de papel para fazer a execução desse determinado material, é muito importante que você, de forma muito franca, transparente com o seu cliente, você verifique se é possível fazer com algum material próximo daquele que está sendo solicitado e que você tenha em uma quantidade maior no seu estoque. É hora de a gente trabalhar com quantidades mais próximas da realidade, não ficar com um estoque muito grande ali, com um capital muito grande, pessoal, parado, imobilizado dentro da sua unidade. Isso é uma prática muito útil de ser feita agora. Tá? Então, quase que assim, é uma questão de compartilhamento. Então, verifique, olha, não tem realmente aquele insumo, aquele papel ali para fazer a execução do material. Se você conseguiu alguma negociação, inclusive eu vou já nos próximos slides aqui compartilhar com vocês algumas ações que estão feitas, que estão sendo feitas aí pelas unidades e mesmo sendo monitoradas e aí lideradas pela Master, pela franqueadora. É importante que vocês compartilhem, pessoal, envie as suas demandas através desse canal aí, desse e-mail, que é o comitê_compras@alfagráficos. Isso pode ser muito útil. Se você obteve um desconto, uma negociação bacana com seu fornecedor e outras unidades, sabendo que outras unidades também vão precisar basicamente dessas mesmas demandas, compartilha, pessoal, que a gente consegue, unindo forças, pleitear descontos, negociações junto a esses fornecedores, tá? Bom, eu vou trazer aqui alguns exemplos de ações que nós estamos fazendo e a gente está percebendo e incentivando que os franqueados, que os gestores, eles atuem nesse momento, tá? Então, com relação à parte de aluguel, pessoal, nós falamos com diversos franqueados e gestores aí e a orientação principal agora, assim, que eu gostaria, né, a boa prática, aí, a boa notícia que eu gostaria de compartilhar, que nós temos casos na rede Alfagráficos de unidades que estão negociando aí os seus contratos de aluguel. Nós já tivemos retorno de algumas unidades que conseguiram um desconto, pessoal, seguindo aquela linha do bom senso, um desconto na faixa de 25% até 40%, pessoal, neste momento de crise aí, de pandemia, tá? Mas quando eu falo na linha do bom senso, pessoal, aqui da mesma forma como os nossos clientes estão solicitando prazos maiores e até descontos,
é muito importante que a gente entenda que isto é uma situação provisória, temporária, tá? Então, que assim, as unidades que conseguiram determinados descontos aí, elas, além de negociar junto aí aos proprietários dos imóveis esse desconto, elas conseguiram, obviamente, esse abatimento aí, mas isso é temporário, tá, pessoal? E o saldo, obviamente, dessas unidades, de algumas unidades que já conseguiram esse desconto, ele vai ser depois parcelado após uma definição, após o retorno numa situação já mais normalizada, tá bom? Então é importante que você, gestor, você franqueado, entre em contato aí, caso você caso o seu imóvel não seja próprio, né, que seja um imóvel alugado, é importante que você entre em contato e utilize-se deste argumento, tá? Tente aí negociar um desconto e, obviamente, o saldo, isso vai ser parcelado e negociado após uma normalização, tá bom? É muito importante isso. Um outro exemplo que eu quero trazer para vocês aqui é com relação à parte de equipamentos, tá? Nós temos inúmeros formatos de contrato de prestação de serviços, tá? Com relação à parte de equipamentos de impressoras, tá? Então, nós temos franqueados que perdão, nós temos franqueados que têm equipamentos próprios, nós temos unidades que têm acordos, né, contratos negociados diretamente com grandes fabricantes e algumas unidades com equipamentos fornecidos através de revendas, tá? Independente da forma de como é o modelo do seu contrato de impressão, até foi enviado um e-mail para a rede aí, eu enviei um e-mail para a rede na intenção de obter essas informações, de poder atuar junto, né, com relação a esse momento que nós estamos passando. É muito importante que você valide algumas situações junto a esses players, tá? Ontem mesmo nós tivemos algumas situações muito interessantes aí em contato com alguns dos nossos grandes players de impressão, dos nossos grandes fabricantes. Nós já estamos atuando junto com eles para, por exemplo, as unidades que têm contratos de franquias, né? Contrato de prestação de serviço, mas por franquias, ou seja, elas têm que pagar um valor fixo por mês referente à impressão de uma determinada quantidade de impressos aí. Nós estamos já atuando junto com esses fornecedores para que nesse momento de baixa, né, de uma redução de produção, nós tenhamos aí o pagamento referente somente àquilo que é produzido, tá? Nós sabemos que temos algumas unidades que obviamente não terão esse mesmo impacto, porque realmente já tem um contrato negociado para que seja pago somente o valor daquilo que é produzido. Mas algumas outras unidades conseguem, trabalham com um regime um pouco diferente, né? Para conseguir, pelo fato de ter volumes maiores, trabalham com franquias já pré-estabelecidas. Então, neste momento, uma queda relativamente grande aí no volume de impressão, é muito importante que atue diretamente junto a esse seu fornecedor e aí pleiteie essa questão de uma produção, de um pagamento somente em cima daquilo que é produzido, tá? A Master, já em contato com todas as unidades, está levantando isso e está atuando nesse tipo de negociação, principalmente junto aos grandes fornecedores, tá? Então, é importante que você compartilhe, você tenha essa atitude e nos informe caso você precise também de alguma ajuda para fazer esse tipo de negociação. Pessoal, também aqui eu trago algumas atualizações com relação à parte de contabilidade. De novo, na linha ali na linha de redução de custos, nós temos alguns casos aí já de
escritórios de contabilidade que fazem toda a parte aí de tributação, de cálculos aí para as unidades. Então nós temos exemplos aí dessas empresas que trabalham para algumas unidades nossas que já concederam, pelo menos para o mês agora vigente de março, onde naturalmente aconteceu uma queda muito grande, né, do volume de operações a serem, que estão sendo realizadas aí, essas empresas concederam desconto de 30% referente ao mês aqui de março, tá, pessoal? Isso é extremamente importante, esse desconto de 30% no valor dos honorários, entendeu? Aquele valor fixo mensal pago, tá? E o mais importante, tá? Abrir um contato, um canal de comunicação com essas empresas, né, que fazem parte do nosso dia a dia, para já deixar em andamento, engatilhado aí, negociações para os meses subsequentes. Então a gente ainda vivendo um cenário que tem algumas incertezas, principalmente quando a gente leva isso para o âmbito de governo, né? A gente já deixa mais ou menos preparado, engatilhado, porque uma condição dessa de desconto num mês vigente de trabalho, ela já mais ou menos ela já fica pré-determinada para os próximos meses. Mas óbvio, caso o cenário mude, caso volte-se à normalidade, aí o cenário de prestação e de cobrança por essas empresas também volta ao normal, tá? Mas lembre-se disso, a parte também de contabilidade, tá? Das empresas que fazem toda a assessoria contábil é muito jurídica, é importante que vocês não esqueçam e também atuem junto a esses seus fornecedores. Aqui também uma outra ação que algumas unidades estão fazendo é também, pessoal, ter a atitude de fazer o contato com os fornecedores de tecnologia, né, que fazem todo o suporte de informática, e também os sistemas, principalmente os sistemas de RP, que basicamente é o coração das nossas unidades, tá? Então, o sistema que faz o gerenciamento de todas as áreas das unidades. Então, é importante também que você franqueado, você gestor, já atue diretamente fazendo contato com esses fornecedores de sistemas, né, de TI e tudo, para rever tanto a forma de atendimento, né, de suporte operacional, mas principalmente para que consiga aí uma extensão em prazos de pagamento, com relação até uma forma de parcelamento, tá? Das cobranças mensais que são realizadas por esses fornecedores de sistemas, tá bom? Não deixem de verificar este lado também. Algumas unidades já têm isso em andamento e é importante, caso tenham qualquer tipo de benefício, né, de ganho de negociação, nos informar. Pessoal, referente à parte de crédito e de financiamento, é muito importante a gente passar a mensagem que a todo momento existem, né, como vocês provavelmente estão acompanhando, mudanças relacionadas aí ao governo, né? Em todas as últimas notícias que o governo informa sobre liberação de crédito, financiamento, né? Essas linhas de crédito especiais nesse momento tão delicado agora, mas o mais importante é que vocês tenham a conscientização que a Master está fazendo todo o trabalho de monitoramento e tudo está em nosso radar para, obviamente, assim que as informações elas forem ficando mais claras e, obviamente, definidas, tá? Através dessas emendas, né, que estão sendo constantemente colocadas em votação, em aprovação. A partir do momento que a gente tem algo mais definitivo, mais concreto, nós já estamos buscando informações de como obter, tá, esses possíveis descontos, essas linhas de crédito, tá bom, pessoal? Então, eu trouxe aqui para vocês algumas informações que basicamente é aquilo que
as pessoas estão acompanhando, né, diariamente. Ontem mesmo nós recebemos aí a informação de uma consultoria, né, que ela trabalha aí com o segmento de franquias e que, obviamente, ela está com um planejamento aí de facilitar o parcelamento, tá, de despesas com fornecedores, uma liberação de créditos aí justamente para quem é do segmento de franquias. Então, isso aqui é uma informação que chegou ontem para a gente. Então, já está no nosso radar, a gente já está trabalhando e muito em breve a gente vai disponibilizar para a rede alguma facilitação com relação a esse ponto, tá bom? Com relação aos bancos, pessoal, tem muita informação que foi divulgada desde o final da semana passada para nós. Assim, eu trouxe aqui um compilado, né, mas mais importante, a gente também já está no radar com isso, e eu trago, por exemplo, aqui algumas ações que já foram informadas, divulgadas pelos bancos, tá? Mas de alguma forma ainda existe algum tipo de incerteza na hora de fazer a contratação de uma linha de crédito. Por exemplo, a Caixa, como vocês estão vendo aqui, ela, para a pessoa física, ela está dando possibilidade do cliente congelar até 60 dias de pagamento de crédito pessoal, para conseguir aí uma pausa nas linhas de financiamento imobiliário, e principalmente para empresas, né, para micro e pequenas empresas, possibilitando uma redução de juros, tá? Na linha de capital de giro também, tá? Tudo isso que eu vou falar agora, passando um modelinho agora para cada um dos bancos aí, pessoal, tudo isso está no nosso radar. O Marcelo Barcelos, que inclusive está aqui participando com a gente, ele está fazendo um trabalho incessante disso, de buscar mais informações, de buscar métodos de contratação dessa linha e obtendo respostas mais diretas de como fazer isso. Ele vai passar essa informação para a rede, tá bom? Outro exemplo aqui que eu trago para vocês, do Banco do Brasil, que também ampliou aí em 100 bilhões a quantidade disponível para empréstimos, tá bom? Para pessoa física, também liberou uma quantidade para pessoa física, né, nessa linha de crédito, né, com vencimento de 60 dias. E empresas, tá? Com relação à parte de empresas, o banco colocou também quase 50 bilhões aí, tá? Só que tudo isso ainda, nós estamos nesse caminho de obter mais informações de como conseguir essa liberação, tá bom? Santander, da mesma forma, fazendo ações aí, tanto para pessoas físicas, tá? Aumentando o limite, tá? De cartão de crédito, tá? Bradesco também fazendo prorrogação de linha de empréstimo pessoal, sem cobrança de multa. E o Itaú também, na linha de pessoas físicas, adiando aí 60 dias os vencimentos. Então, e para empresas, né? Com a prorrogação de vencimentos aí de empréstimos por até 60 dias, tá? A fonte, né, dessas informações está aqui embaixo, e é extremamente importante que vocês se atualizem dessas informações, mas que fiquem em alerta, porque a gente está fazendo o monitoramento de todas essas linhas de crédito, justamente para facilitar isso para a rede e para manter as nossas operações mais do que nunca ativas, tá, pessoal? Basicamente, o treinamento hoje, pessoal, era de compartilhar essas boas práticas, né? Tudo que nós estamos fazendo com relação a essas negociações, né, em um momento tão delicado, tá, de baixa, né, que nós temos. Mas agora eu gostaria demais, pessoal, de saber de vocês, de ter aí as observações que vocês podem colocar, obviamente, aqui no chat, tá, do que mais pode ser feito, tá? Eu tive um papo, né, recente com o Walter, e aí, putz, bateu uma possibilidade aí, ele me pediu isso, né, a gente alinhou isso. Eu queria saber se o Walter gostaria de compartilhar com a gente uma visão dele, Walter Vides aí da Unidade de Pinheiros. E além disso, além do Walter, mais pessoas também, você franqueado, você gestor, que tem alguma boa prática ainda e que gostaria de compartilhar a sua opinião, fique à vontade para enviar
a sua ideia, a sua sugestão, ou mesmo entrar aqui na apresentação. Walter, se você estiver nos ouvindo aí, por gentileza, já entra aí com a gente para a gente poder fazer essa troca de informações aí entre unidades, entre franqueadores e entre parceiros, tá bom? Bom dia, gente. Tô ouvindo. Pode falar, Valtão, tudo bom? Bom, tudo bem, pessoal? Bom dia. Espero que todos estejam bem aí nas suas casas ou no seu trabalho, se é que vocês estão trabalhando. A gente fez logo na semana passada, quando a gente teve a questão da decretação da quarentena, a gente já vinha percebendo há mais ou menos uma semana que o volume ia despencar. Já estava caindo e o volume de trabalho já estava dando uma despencada. Eu não sei nas outras unidades, mas a nossa está faturando 10% do que vinha faturando normalmente. Então, 10, 20%, está variando. Mas a gente iniciou rapidamente uma ação de identificação de oportunidades de redução de custo fixo, levando em consideração, em último caso, mexer no time. A gente estava pensando que isso poderia voltar mais rápido, mas não tinha certeza disso também, a gente ainda não tem. E aí a gente pensou, bom, vamos ver aonde primeiro a gente consegue cortar custo fixo. A gente também mexeu em folha de pagamento, porque a gente identificou que tinha pessoas que a gente já queria ter feito mudança, e a gente fez algumas. A gente mudou para o regime para banco de horas e dividiu todo o elenco da produção. A gente dividiu em 2 times, trabalhando um time por semana, para evitar de fazer revezamento diário, né? Cada time um dia, até para diminuir o contato deles com o transporte coletivo. Mas a gente pegou e dividiu o time em 2. Eu tenho 2 times de 7 pessoas trabalhando na produção num turno reduzido. Não trabalhamos de sábado mais também, e nem de noite. Com relação ao corte de custo fixo, eu fiz o contato direto, fui eu que fiz, com todos os fornecedores que são de prestadores de serviço, aqueles que têm contrato conosco. Eu compartilhei com vocês e mandei para o Michel uma planilha que ali tem nomes de pessoas, nomes de empresas com as quais a gente negociou. Depois o Michel pode compartilhar, depois eu falo com ele. Mas a gente conseguiu uma redução no trimestre de R$200 mil de custo fixo. Um valor assim que a gente ficou surpreso quando a gente reviu isso. Estou falando de aluguel, a gente tem 3 imóveis hoje, né? Então a gente reduziu a locação de uma maneira muito grande. Teve proprietário que me deu abono de 3 meses de locação. E não é abono para falar assim, vou te dar desconto. Walter, você não me paga 3 meses, a gente está há tanto tempo junto, né? Depois, quando a gente voltar, a gente conversa sobre isso. Exato. Se você repõe, ou como você vai repor. Mas o cara zerou cobrança por 3 meses. Tive situação também de 30% de contrato de desconto. Não estou falando de desconto, não é que eu vou pagar depois. O cara está me dando de desconto de fato. Também outro imóvel que a gente tem, 3 meses. Contrato de prestação de serviço de contabilidade, do escritório de advocacia, também de uma consultoria que trabalha para a gente, de todos os tipos. A gente tem lá, já estou passando de R$200 mil no trimestre. O quanto a gente está voltando à operação, voltando a tudo ao normal. A gente acredita que a gente não voltará a ter esse custo. Né? Não voltará. Tem coisas que a gente vai voltar, é lógico, mas outras a gente vai permanecer com um valor mais baixo. Então, eu posso compartilhar como. Se quiserem, eu compartilho até os e-mails que eu mandei para vocês verem a abordagem, caso alguém queira uma ideia de como abordar. Mas a mensagem falem a verdade. Digam a verdade e falam que não vai dar, eu vou ter que repensar a operação, talvez eu não consiga nem voltar a operar. A gente precisa estar junto nessa, não se acanhem. Sim. A mensagem não fiquem acanhados, orgulho, esquece de lado o orgulho, deixa de lado tudo que você tiver, amarras aí. Se lança na situação com o cara.
com certeza ele vai te surpreender. Teve caras que eu pedi 3 meses, veio tão fácil o sim, que eu pensei na hora, porra, não podia ter Devia pedido ter mais? pedido mais, né? Devia ter pedido mais, porque o cara, às vezes o cara está numa situação financeira melhor, e aí para ele não vai doer tanto. É claro que tem gente que não gosta, mas as pessoas respeitam a marca Alpha Graphics. Então, eles não querem perder. O importante é que todos nós façamos isso em onda. Os fornecedores que são em comum à rede, eles têm que sentir que é a rede que está fazendo isso, não uma atitude isolada. É Sim, importante que exato. tenha uma voz, tenha uma liderança que vocês fazem isso. Tem que ter alguém na frente falando pelas unidades. Em situações que são situações pontuais, de fornecedores que trabalham só para uma unidade, que acontece também, aí, se precisar o apoio de vocês, eu acho que também é fácil, né? Mas a questão é essa, não se acanhem e trabalhemos em rede. Boa, Walter. É exatamente nessa linha mesmo, né? Todo mundo agora é um ciclo, é uma cadeia, né? Todo mundo precisa se ajudar, né? Então, o cara que está te concedendo desconto agora, ele também está vendo uma forma de te manter ali como cliente dele, né, cara? Porque vão surgir dificuldades para todos, né? Mas obrigado pela contribuição aí, tá? Obrigado mesmo. Beleza? Valeu. Michel, temos mais alguma contribuição? Oi, Fernando. Temos sim, Walter. Primeiro, obrigado pela participação aí. Fernando, eu pensei em duas coisas paralelas quando você falou em relação ao estoque, aproveitar como comentário de introdução. Sim. Uma, quando você fala de estoque, eu acho que vale também a gente entender os estoques que a rede tem para a gente também comprar da rede estoque, porque às vezes tem uma loja que tem muita quantidade de um material específico que você pode comprar da rede e ajuda a rede, trabalha em rede. Isso pode ser muito legal. E a outra parte também que eu marquei é negociar o prazo de produção. Porque às vezes os clientes estão pedindo material agora e não precisam para agora. Se às vezes eu conseguir negociar com o cliente um prazo maior, pode te ajudar a você juntar um pouquinho, e fazer um monte, te ajuda também em compra se você precisar, tá? Como ideia inicial. Sim. Tem o Marcelo também quer entrar em áudio, fazer um comentário financeiro também, mas o Rodrigo Abreu mandou também, Fernanda, muito obrigado pelo conteúdo, e Walter, obrigado pela sua super contribuição. Participação de franqueado da rede é um dos grandes valores que temos, obrigado, caixa alta. E o Jorge, Walter, coloca que gostaria de receber em cópia a abordagem desse e-mail. Jorge, depois eu vou pedir para o Walter mandar para nós, e aí a gente encaminha para os franqueados que quiserem utilizar isso sem problema algum, tá? Deixa eu só pegar, mas chegou mais um aqui, antes de abrir para o Marcelo também, Fernando. Boa. Chegou um TED aqui do Rogério Pinho. Mandou assim, Fernando, parabéns, ótimo conteúdo, super oportuno e valioso nesse momento. Walter, ótima a sua participação. É fundamental para a saúde do negócio de enxugar, aonde no detalhe dá para enxugar, aonde seja possível fazê-lo. Uma contribuição que eu gostaria de passar é estoque. Consulte as outras unidades, se não houver muito perto de você, ou parceiros. Muitas vezes, outras unidades podem prestar esse material e evitar de comprar ou trocar por outro grande caminho. Exato. Outra dica, vamos abusar das permutas. Nesse momento, ela é uma ótima moeda de troca. Aí, de novo, Walter, ótimas dicas e muito obrigado pela participação. Nos orgulha termos franqueados e colaboradores que enriquecem e fortalecem nossa rede. Parabéns. Perfeito. TED do Rogério Pinho. Marcelo, você está com o áudio aberto aí, 2 minutinhos. Marcelo, faz uma contribuição para você aí, Fernando, e vocês trocam uma ideia sobre financeiro, tá bom? Boa, obrigado, Mike. Obrigado, Walter e Jorge. Vamos lá. Boa, Marcelão. Marcelo, o áudio está aberto. Enquanto o Marcelo conecta, a Nayara também mandou bom dia. Temos que lembrar que uma das vantagens em sermos uma rede de franquias é conseguir boas negociações, inclusive em conjunto. Utilizar da força da marca e de credibilidade e ir atrás de um sim. Obrigado, Fernando e Walter, pelas contribuições. Tá? Enquanto chegando mais alguma, a gente já fala. Marcelo, abriu o áudio? Acho que ele não conseguiu lá. Então segue contigo, Fernando. Tá bom. Pessoal, obrigado, viu? A princípio, o Michel está monitorando, tá enviando aí as contribuições. Obrigado a todos. Realmente fica esse recado do Walter mesmo aí agora. Que a gente precisa utilizar a força da rede, nos unirmos nesse momento, utilizar aquele canal, reforçar aquele canal lá do Comitê de Compras, tá? A gente vai tocar isso.
tá? Para que vocês compartilhem. E, Michel, ótimas sugestões também para a gente acabar utilizando os estoques da rede e renegociação com relação ao prazo dos clientes é muito importante. O Michel coloca ainda aqui a questão da pesquisa de satisfação. Por favor, é importante que vocês respondam, e mesmo acessando aí o treinamento já lá no nosso canal, né, de educação corporativa à distância, o UniAG, depois de assistirem lá, por favor, responda a pesquisa de satisfação. Pessoal, estamos aqui para contribuir no que vocês precisarem, tá? Entre em contato com a gente cada vez mais vai estar compartilhando essas boas práticas da rede, e é isso. Franquias se ajudando, franqueador também, e juntos somos mais fortes, tá bom? Obrigado a todos. Parece que o Marcelo não conseguiu mesmo entrar aqui, mas eu peço para ele gentilmente depois compartilhar as boas práticas aí, algumas atualizações da parte financeira, tá bom? Marcelo, tá ouvindo? O Marcelo realmente não está conseguindo entrar com o áudio aqui. Mas mais uma vez, obrigado a todos, pessoal, pela presença. E é isso. Ótima semana a todos. Um abraço. Obrigado. Tchau, tchau.